Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na Resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana teremos Brasileirão 2020, 16ª rodada, mas não teremos todos os jogos. 2 jogos não teremos. Na verdade, 4 times não vão jogar. Porque São Paulo e Fortaleza vão se enfrentar, na verdade Fortaleza e São Paulo vão se enfrentar pela primeira partida da Copa do Brasil. Então, os times que jogariam eventualmente com eles, que no caso Vasco e Ceará, também vão descansar, então vão ter a semana livre. Ceará e Vasco terão a semana livre e Fortaleza e São Paulo se enfrentam pela Copa do Brasil. Isso está sendo adiantado também porque o Fortaleza, no meio disso tudo, o Fortaleza também tem a final do Campeonato Cearense contra o Ceará. Já teve a primeira partida, vai ter a segunda. Então estão tendo que adiantar e semana que vem teremos jogos da Copa do Brasil. Então essa 16ª rodada, neste final de semana, que vai ser quarta, quinta e sexta, teremos jogos quarta, quinta e sexta. Rapaz, tá complicado, bicho, tá complicado. Teremos aí 8 jogos. 8 jogos. Uma maratona e alguns times fazendo maratona, especificamente o Flamengo. Então vamos lá para fazer aqui no canal Resenha com Magalhães aquele nosso pré-jogo, aquele nossa pré-rodada. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512, tá aqui na descrição do canal, vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, e se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar membro do canal, tá? Como eu falei, tô precisando comprar aqui, rapaz, eu tô improvisando para gravar, né? Quebrou, vou ter que comprar um negócio aqui, quero ver se eu compro aquele negócio de lâmpadazinha para ficar melhor, que eu tô improvisando aqui em cima de uma caixa, tá uma bagunça, daqui a pouco essa porra cai, mas eu vou ajeitar isso aqui para ficar um pouquinho mais profissional. Então vamos lá, galera. Teremos na quarta-feira, 6 horas da tarde, Palmeiras e Curitiba. Bom, Palmeiras num turbilhão aí, sai Luxemburgo, não sai Luxemburgo, é um argentino, não sei quem, mas pelo que está parecendo, o Luxemburgo vai para esse jogo contra o Curitiba. Bom, Palmeiras vem caindo de produção, quer dizer, vem caindo de produção. Sinceramente, eu não sei se o Palmeiras vem caindo de produção, porque eu não sei o que o Palmeiras produziu assim em si. Não estava era perdendo, agora não está. Antes não estava produzindo, mas não estava perdendo. Agora não está produzindo, mas está perdendo. Então piora a situação. Mas não dá para comparar com o Curitiba. É muito mais time e é favorito. Vai fazer esse favoritismo? Aí é outros 500. Mas o jogo é em casa contra o Curitiba, que na parte de baixo da tabela. Não necessariamente isso quer dizer que vai ganhar, porque a gente já viu quem está embaixo ganhar de quem está em cima. Isso já aconteceu. Então, mas o Palmeiras é favorito para esse jogo contra o Curitiba. Amanhã ainda, um pouquinho depois, às 7h15 da noite, teremos Grêmio e Botafogo. Um jogo encardido, onde os dois times, diferentemente de alguns torcedores do Botafogo, que já estão falando em G6, bem menos. O Botafogo vai ter altos e baixos, ele tem que se consolidar. O Botafogo tem que chegar aos 45 pontos. Depois que chegou aos 45 pontos, ou 40 pontos, fala o que quiser. Mas enquanto não chegar, pezinho no chão, pelo amor de Deus, meus amigos torcedores do Botafogo. E isso vale para o Grêmio também, que o Grêmio vem fazendo uma campanha horrorosa. E não é uma campanha mentirosa. A campanha do Grêmio é a realidade do Grêmio. Hoje, o Grêmio briga para permanecer na Série A. Esse é o campeonato do Grêmio neste momento. E é um confronto direto, porque o Botafogo tem 18 pontos, se eu não estiver enganado. O Botafogo tem 18 pontos e o Grêmio tem 17. Então é um confronto direto para se livrar ou se distanciar da zona de rebaixamento. O Grêmio joga um jogo mais ofensivo. O time do Grêmio ainda, para mim, é melhor do que o do Botafogo. Mas é bem complicado você falar
de favoritismo. O momento melhor é do Botafogo, vem de 2 vitórias. Mas jogando em casa, eu ainda coloco o Grêmio com um pouquinho de favoritismo por estar jogando em casa, ter um time de qualidade técnica um pouco melhor do que a do Botafogo, mas não vai ser nenhuma surpresa o Botafogo ganhar do Grêmio, porque o Grêmio vem oscilando muito, igual a maioria dos times está na parte de baixo da tabela. Então um jogo muito encardido, muito complicado, um jogo mais ou menos parelho, mas ainda o Grêmio leva um favoritismo grande, não, porque não tem favoritismo grande. O favoritismo do Palmeiras em relação ao Curitiba é maior do que o favoritismo do Grêmio em relação ao Botafogo, tá? 2 times oscilando muito, os 2 na parte de baixo da tabela, mais próximos do Z4 do que do G6, igual alguns torcedores do Botafogo estão falando. Não estou tacando balde de água fria, porra, mas é a realidade, tem que acordar. Então, Grêmio e Botafogo, um jogo muito encardido, muito complicado, mas eu coloco um pequeno favoritismo pro Grêmio. Quarta-feira ainda, 8h30 da noite, Santos e Atlético Goianiense. Santos vem numa atuada espetacular. Se o treinador do Santos não fosse o Cuca, fosse um estrangeiro, a mídia tava falando pra cacete. Olha a campanha, é um estrangeiro. É porque é o brasileiro, né? Concordo. Os treinadores estrangeiros que estão vindo pra cá, os últimos, estão dando um nó nos treinadores brasileiros. Isso é a verdade. Ano passado aconteceu isso, com Sampaoli e Jorge Jesus. Esse ano a gente tem o Sampaoli em primeiro lugar, temos o Internacional em segundo com o estrangeiro e temos o Flamengo em terceiro com o estrangeiro. Então, os estrangeiros estão dando uma lapada nos brasileiros, sim. Mas o trabalho do Cuca no Santos é sensacional. O nego não está dando muito crédito porque é o Cuca, porque é um brasileiro. Mas tem que se dar crédito ao trabalho que o Cuca está fazendo. Sensacional. E o Santos joga contra o Atlético Goianiense, que ganhou aí a última partida do Bragantino, mas o Santos é favorito. Ponto. O Atlético Goianiense pode complicar? Pode, mas o Santos é favorito. Palmeiras e Curitiba, Grêmio e Botafogo e Santos e Atlético Goianiense, para mim, o mais favorito desses 3 jogos é o Santos em relação ao Atlético Goianiense. Ah, favoritaço? Não tem favoritaço, vou falar de novo. Mas o Santos é mais favorito contra o Atlético Goianiense do que o Palmeiras é contra o Curitiba. E Grêmio e Botafogo é muito mais parelho. Tá? Então o Santos, para mim, favorito nesse jogo contra o Atlético Goianiense por ser em casa. Ainda na quarta-feira, Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians agora vai com Mancini. Não vai ter tempo para fazer muita coisa. Vai muito no papo. O Atlético Paranaense também brigando para permanecer na Série A. Essa é a verdade. Ah, Magalhães, mas o Atlético Paranaense não é time para cair. Também acho que não é. Mas hoje é a realidade. O Atlético Paranaense briga para permanecer na Série A. Essa é a verdade. E joga contra um Corinthians, que também briga para permanecer na Série A. E está na zona de rebaixamento. O outro confronto direto. Grêmio e Botafogo, um confronto direto na parte de baixo da tabela. E Atlético Paranaense e Corinthians, outro confronto direto. Atlético Paranaense tem 15 pontos e Corinthians também tem 15 pontos. Então, confronto direto na zona do rebaixamento. Atlético Paranaense e Corinthians. Favorito Atlético Paranaense. Tem um futebol mais encaixado, mais ofensivo. Tá mais arrumado. Vem oscilando porque é um time novo. Corinthians gosta muito de jogar fechadinho, provavelmente vai jogar todo atrás, vai fazer uma retranca lá e pode surpreender. Mas o Atlético Paranaense é favorito contra o Corinthians. Ainda na quarta-feira, Atlético Mineiro e Fluminense. Um jogo mais parelho. Atlético Mineiro é o líder do campeonato, é o favorito por estar jogando em casa. O Fluminense fez uma partida horrorosa. Se jogar do jeito que jogou a última partida contra o Atlético Mineiro, vai tomar a sonora goleada, mas eu não acredito. O Fluminense vai entrar muito mais atento, vai se fechar bem, vai dificultar, tem um poder de criação, não teve no último jogo, mas tem um poder de criação ali, vai correr muito, vai dificultar. É um jogo bem parelho. Um jogo tipo Grêmio e Botafogo, eu coloco Atlético Mineiro e Fluminense. Mas Atlético Mineiro é favorito. Não tem como não dizer. O Atlético Mineiro hoje é favorito jogando em casa contra todo mundo. Ah, contra o Flamengo. Jogando contra o Flamengo. Quando tiver Atlético Mineiro e Flamengo, o favorito é o Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro hoje é favorito contra todo mundo.
jogando em casa. Aí jogando fora de casa. Não, jogando fora de casa não. Mas em casa o Atlético Mineiro é favorito contra todo mundo. Então não vai deixar de ser contra o Fluminense. Ah, vai ser surpresa se o Fluminense conseguir um bom resultado? Não, não vai ser zebra. Não, não vai ser zebra. O time do Fluminense, é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro. Então um jogo bem encardido para o Atlético Mineiro também. Que o Fluminense, quando quer jogar, ele complica muito. Desculpa aí o corte, eu sei que teve um corte aí, eu não vou editar, vai do jeito que tá, que apareceu um negócio aqui na minha tela, mas eu não vou editar não, vai do jeito que tá, com corte mesmo. Então Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Mineiro. Ainda na quarta-feira, e fechando a rodada, teremos dois jogos às 9h30, Atlético Paranaense e Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense e Sport Recife Internacional. Internacional, a gente não sabe se na quarta-feira o Internacional será o vice-líder, porque tem um jogo nesta terça-feira, que eu estou gravando na terça, nesta terça-feira Flamengo e Goiás. Se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa o Internacional. Mas no ruim, o Internacional será o terceiro colocado. Tá? Então, um time que está no topo da tabela contra um que está no meio da tabela, que é o Sport Recife. O Sport, o Inter vem de uma vitória, com o Galhardo vivendo um momento espetacular. O Sport Recife, com o Jair, foi bem, mas agora já tomou duas pancadinhas. Precisa recuperar, perdeu a última para o Botafogo, que para mim tem uma condição inferior à do Internacional. Um jogo muito complicado para o Sport, muito complicado. E mesmo jogando em casa, para mim o Internacional é favorito. Internacional jogando fora de casa contra o Sport, para mim Internacional é favorito. Favoritaço, não. Eu coloco mais ou menos esse jogo Sport Internacional, mais ou menos no mesmo critério ali de Atlético Paranaense e Corinthians. Só que o Atlético Paranaense está jogando em casa, né? Não, ainda não dá para comparar. Sport Recife Internacional para mim é favorito. Favoritaço não. Se o Sport aprontar para cima do Inter, é zebra? Não. Não é zebra. Para mim, não é zebra. Aí termina, joga na quarta-feira, vamos para quinta-feira. Quinta-feira tem o Flamengo, que jogou no sábado, joga nesta terça contra o Goiás e joga na quinta-feira. O Flamengo tem um dia entre esses jogos. Aí vai estar nego falando, mas é perfeito, o Flamengo tem que se ferrar, como está todo mundo falando, o Flamengo tem que se ferrar, não tem elenco, então bota o elenco para jogar. Vai botar. Então, a gente não sabe qual é o time que vai contra o Bragantino. Provavelmente vai ser um time mais parecido com o de sábado do que com o de terça-feira. Mas independente, o time do Flamengo é favorito contra o Bragantino. O Bragantino joga um futebol ofensivo, mas defensivamente é muito ruim. Defensivamente é muito ruim, dá muita brecha. Tem um jogo rápido, acelerado, de contra-ataque. Provavelmente vai querer explorar isso contra o Flamengo. Mas Flamengo e Bragantino, quinta-feira, às 8 horas da noite. Flamengo é favorito, independente do time que o Flamengo colocar. Ah, se o Flamengo colocar aquele sub-20 que jogou contra o Palmeiras, o Flamengo vai continuar sendo favorito. Tá? Vai continuar sendo favorito. E nesta quinta-feira contra o Bragantino, já tem a volta do Everton Ribeiro, tá? Já vai ter a volta do Rodrigo Caio, do Arrascaeta não, porque o Arrascaeta se machucou, provavelmente terá a volta do Isla, então teremos. O Flamengo vai ter mais jogadores que não jogaram nem no sábado e nem nessa terça-feira. Então Flamengo e Bragantino, Flamengo favorito em cima do Bragantino. Ah, se o Bragantino aprontar zebra, não coloco zebra, mas vai ser surpresa. Zebra não, mas surpresa. E fechando a rodada na sexta-feira, Goiás e Bahia, 8 horas da noite. Goiás e Bahia, pela 16ª rodada. Goiás, o Lanterninha, jogando em casa contra o Bahia, que também está na parte de baixo da tabela. Bom, time melhora do Bahia. A gente não sabe o Goiás, que o Goiás joga nessa terça contra o Flamengo. Vá lá que o Goiás ganhe do Flamengo. Vai chegar empolgadaço contra o Bahia. Empolgadaço. Mas os jogadores não vão virar craque de uma hora para outra, não é porque vai ganhar do Flamengo. Se ganhar do Flamengo nesse jogo, não. Mas pode vir empolgado. Mas o time do Bahia é melhor do que o do Goiás. O Goiás tem que ir para cima, tem que fazer ponto, tem que ganhar, então vai se expor. Então o Bahia pode explorar o contra-ataque. O Mano Menezes sabe fazer isso muito bem. Então, mesmo jogando fora de casa, eu coloco o Bahia
como favorito perante o Goiás. Mas se o Goiás aprontar, é zebra? Não, não coloca o zebra, mas coloca ali uma surpresa. Então, nessa rodada, Palmeiras e Curitiba. Se Curitiba ganhar, é zebra? Não. Surpresa. Grêmio e Botafogo, bem parelho. Pode acontecer qualquer coisa, mas eu coloco o Grêmio como um pequeno favoritismo. Santos e Atlético Goianiense, Santos favorito. Se o Atlético Goianiense ganhar, é zebra? Zebra não, mas surpresa. Atlético Paranaense e Corinthians, Atlético Paranaense favorito. Se o Corinthians aprontar, zebra? Não. Também não coloco como surpresa, porque o Corinthians, os jogadores têm caráter de jogar atrás. Então, é um time grande, a gente sabe como é que funciona as coisas, mas não coloco como zebra e nem surpresa. Se o Corinthians aprontar em cima do Atlético Paranaense, para mim é normal. Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro é favorito, mas se o Fluminense ganhar ou empatar, para mim, normal. Sport Recife Internacional. Internacional jogando fora de casa é o favorito. Mas se o Sport beliscar ali, não vejo como zebra. Mas vejo como surpresa. Flamengo e Bragantino. Flamengo favorito. Se o Bragantino aprontar, para mim, não é zebra, mas é surpresa. E Goiás e Bahia. Para mim, o Bahia favorito. Mas se o Goiás aprontar, não vejo como zebra, como surpresa. Então, para mim, não tem nenhuma zebra. E dos 8 jogos, na minha visão, apenas 2, os visitantes são favoritos. Para mim, no caso do Bahia e do Internacional. Todos os outros, para mim, o visitante não é favorito. Favorito é o mandante. Vamos ver o que acontece e depois dos jogos a gente vem aqui e faz a nossa análise. Um grande abraço, até mais, valeu, fui!